semana passada eu ia continuar aqui, para trás, né? Ligado. Então, perseguição e dispersão dos discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 e até 8. Morte de Estevão. Eu já vi um pouco aquele dia. Todos acharam? A página é 1185. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, quer dizer, menos os apóstolos. 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Daí vemos antes de Paulo, Saulo se converter, olha o que ele fazia, ele assolava as igrejas, a igreja, entrando nas casas, nas casas, ele entrava nas casas, onde tinha um grupo, né? Na casa o grupo é pequeno, naquele tempo não tinha muito não, né? E entrava pelas casas, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Vocês imaginam só que sofrimento? Chega aqui alguém bruto aí, então levando homem, mulher, tudo para ir preso. 4. Mas os que andavam dispersos e iam por toda a parte anunciando a palavra, ainda tinham os tão dispersos, espalhados por causa da crucificação de Cristo, a morte de Cristo, espalhavam tudo. E esses uns andavam dispersos, espalhados, e iam por toda a parte anunciando a palavra. Não desanimaram, não. 5. E descendo Filipe para a cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Isso era real, verídico. Hoje não fala de sinais é tudo. Hoje está difícil ver sinais de pessoas convertidas. Sinais de pessoas nascidas de novo, convertendo, renunciando o mundo. Certo? Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, isso é real. Espírito imundo saiu, tinha esse poder que Deus dava aos discípulos, aos apóstolos, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. 8. E havia grande alegria naquela cidade. São exemplos. Agora então, por consequência da morte de Cristo, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Eles crucificaram Cristo, mataram Cristo. Agora vamos perseguir o resto. Os discípulos dele, os seguidores. Eles ficavam com tudo, em outras palavras, com essa raça toda. Não vão deixar ninguém. Eles perseguiram. E todos, por causa disso, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria.
Menos os apóstolos frequentaram ali. E Saulo, devendo Saulo, antes dele se encontrar com Jesus, que apresentou uma forte aprovação no apedrejamento de Estevão. Paulo, mesmo com as mãos dele, não, mas ele aprovou que matasse Estevão apedrejado. Veja só quanto sofreu esse discípulo aí. E o resultado da perseguição, por causa de tanto lhes perseguir, matar Estevão, perseguindo o caminho do Cristo, o resultado da perseguição facilitou aos discípulos levar o Evangelho a essas regiões ao redor. Então, quanto mais perseguia, quanto mais eles pregavam. E hoje tudo está difícil, sem perseguição nenhuma, a pessoa não quer saber de pregar. O que está perseguindo hoje é os prazeres do mundo. Os prazeres estão tanto no mundo da carne, impedem as pessoas servir a Cristo, seguir a Cristo. Ou seja, os planos de Satanás. Satanás, ele está por tudo local. Mas os planos de Satanás resultou em um crescimento naquele tempo da igreja, que vem até hoje. As igrejas cresceram pelo apedrejamento de Estevão, a morte de Estevão, após a morte de Cristo na cruz. Depois que matou, crucificou Cristo, vamos pegar o chefe, o mestre. Aí depois vamos pegar os outros. Aí foi de Estevão. Então, ficar em Jerusalém, se eles ficassem, sem dúvida eles seguiram pela direção do Espírito, eles não seguiram talvez a vontade deles. Hoje às vezes nós temos vontade de ficar aqui, ou ficar em casa, ou ficar quieto. Mas o Espírito, que é que fala na nossa consciência, como na deles. Então eles seguiram, andaram tudo fazendo pela direção do Espírito Santo. Então nós devemos também fazer as coisas dirigidas pelo Espírito Santo, não dirigido pela carne. Aí, pois, se os apóstolos partissem dali logo, naqueles dias, poderia ter destruído a igreja, se eles abandonassem a igreja iniciante. Quer dizer, tinha matado a igreja, mas o apóstolo também, os outros saíram, os apóstolos ficou para alimentar a igreja e sustentar a igreja. Lendo no versículo aqui, ele também, Saulo, de novo consentiu a morte dele, a morte de Estevão. Saulo tinha culpa. Então revela aqui grande estima que tiveram por este homem, menos Saulo, os discípulos, que é muita estima por Estevão, inclusive Deus, por Jesus Cristo. E com razão. Que é uma grande diferença entre Estevão e Ananias e Safira. Vamos ler um pouco lá em Ananias e Safira, lá no capítulo 5, do livro de Atos. Depois nós volta aqui. Vamos no capítulo 5. Capítulo 5. A história de Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, mulher dele, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte,
a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então eles iam dar tudo, mas a tentação pelo dinheiro da propriedade que vendeu, na hora ela ficou com um dó. Vocês vejam só que o apóstolo Pedro não sabia de nada disso. Aí eles foram lá, então combinaram, vamos dar essa parte, não vou dar tudo, vamos dar uma parte. E Pedro falou do Espírito Santo, ao versículo 3, 4: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, imagina só, ele foi chegar lá no templo, depositar o banco. E ele, ouvindo as palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os moços, levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram fora. 7. E passando um espaço quase de 3 horas, deu 3 horas para a mulher dele vir também, combinado, né? 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim. Portanto, olha, Pedro não sabia, mas sabia porque o Espírito Santo ia falar para vocês venderem por tanto, X. Ela falou sim. Sim, 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí, junto à porta, na porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Então, quer dizer, os homens que tinham sepultado o marido dela estavam, olha lá na porta, os pés. Esses homens sepultaram o teu marido, agora você também vai sepultar a você também. Porque combinaram mentindo também com o Espírito Santo. 10. Logo caiu aos seus pés e expirou. Ela também logo caiu. E entrando os moços, acharam-na morta, quer dizer, na porta, morta. E levando-a fora, a sepultaram junto com o seu marido. Então, a história deste homem, de sua mulher, foi colocada aqui pelo Espírito Santo. Uma advertência para os cristãos de hoje. Então nós vemos aqui isso, imediatamente aconteceu isso, falando isso, a concepção desse grande pecado, concebeu com a concepção de que eles receberam, cobiçaram o valor do dinheiro, que o Flávio cá fala, a herdade era deles. O dinheiro era dele. Precisa prometer. Prometer é dívida. Propósito não. Nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes a pessoa vai fazer, eu vou prometer tanto, eu vou dar tanto para a igreja, eu vou dar tanto. Hoje, se fosse naquela época, o Espírito Santo na hora, mostra na hora. Mas pode ser mais tarde, sofrer as consequências. Então, eles conceberam aquele pecado. E o seu engano, ao levar até o final, tem tempo.
Quando a gente está pensando mal, maquinando, coisa que é pecado, devemos fazer plano que agrada a Deus, afinar com a palavra de Deus. Nós nunca devemos fazer um plano que Deus não aprova para pecar contra Deus. Por exemplo, usando mentira para o meio. Todos os planos, todos os negócios que a gente vai fazer, se tiver mentira no meio, o Espírito Santo habitando dentro de nós, vê tudo. Deus está a você. E eles fizeram esse plano tão minucioso, tão com cuidado, que levaram até o final. Não mudaram de ideia. Nós podemos errar, pensar algo que desagrada a Deus. Mas nós, à luz das Escrituras, devemos, corta o pensamento. Não leva até a final isso. Procure não realizar. Não faça. Não faça. Um plano minucioso, com uma aplicação muito ampla, onde efetuado com um certo propósito. Eles fizeram um propósito em mente. E Ananias e sua mulher, Safira, eles tinham o direito de reter todo o produto da venda da sua terra, porque era deles. Se você não prometer nada, às vezes a gente promete assim, até com uma pessoa, com um filho, com um... Se eu faço ganhar tanto por cento de negócio, é antes, mas depois pega, a tentação vem. Eu vou te dar tanto, vou dar tanto para Deus, eu vou repartir, vou ajudar os pobres, vou ajudar os outros. Então é melhor, filho, não fala. Porém, uma vez que a terra e o dinheiro eram deles, e o testemunho de toda a igreja, que eles chegaram na porta, estava em risco. Um risco porque está ligado a ela. Pior ainda, está ligado à igreja. Por isso põe tudo a perder. E o castigo é vindo de Deus, como foi o caso aqui. Deus castigou com morte. Então, voltando aqui de novo, nós estávamos aqui, agora o versículo 3, de Atos 8. E Paulo assolava, Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, antes de ser Paulo, Saulo. Ao que parece aqui, que dá a entender que Paulo era o líder desta perseguição, referindo-se às casas onde ele sabia que havia seguidores de Cristo, porque ele sondava tudo para poder dar um fim. Seguidores deste caminho que Jesus tinha falado publicamente, ensinado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem no Pai senão por mim. Então ficou o título, o caminho. Então eles vão falar para Jesus, não queriam nem falar o nome. Vamos se pegar alguém do caminho. Então ele não olhava a idade, o Saulo, que é Paulo antes de Saulo, ele não olhava a idade, ele não olhava padrão de vida social, mas sim, pois ele levava a força diante dos magistrados, da autoridade. 4. Mas os que andavam dispersos e iam por toda parte anunciando a palavra. Então, pelo resultado da perseguição, como disse, fracassou em vez de deter os discípulos, ele espalhou mais ainda a palavra de Deus. Não conseguiram eles
os fariseus, os soldados, o Paulo, Saulo, com os seus ajudadores, seguidores. Quando começou Satanás, que é o cabeça de tudo, fazia caminhando, atentando contra, perseguindo o caminho, mas não conseguiu impedir o Evangelho. E a palavra de Deus faz. Se eu não prego, tem outro que prega, ele vai ser recompensado. Então, Satanás, ele teme a pregação do Evangelho, das boas novas, mediante a unção do Espírito Santo. Tudo precisa fazer com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Se nós vamos fazer guiado pela carne, Satanás tem força. E aí ele vai nos empurrar mais bem pelo caminho. O caminho dele, o caminho do mundo. Então, agora, mas não tem nenhuma. Ele faz isso, não é porque ele ama o homem, ele é bonzinho, ele é bondoso, nada. Satanás é o inimigo número 1 de nós, povo de Deus e de Cristo. Ele não tem amor na humanidade, Cristo tem amor na humanidade, Cristo morreu por amor às nossas almas, às nossas vidas. E através da perseguição, a mensagem foi espalhada mais longe e rapidamente. Sim, ele descendo de Filipe para a cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. Samaria, que provavelmente era Siquém. Este era Filipe, de Atos, capítulo 1, versículo 40. Ele proclamando a Jesus como Messias, pregava. E assim nós hoje também estamos pregando Jesus, como eles pregavam. Então nós devemos sempre, quando for mencionar o nome de Jesus, falar com amor, falar guiado pelo Espírito Santo, com amor daquele que está ouvindo na alma da pessoa, e amor a Deus em primeiro lugar. Então, agora, Deus manifestado em carne, eles pregavam, e nós também pregamos, Deus manifestado em carne, fazendo-se homem e indo à morte de cruz. E depois, em seguida, ressuscitado dentre os mortos. E eles não compreendiam sobre a cruz naquele tempo, como nós compreendemos hoje. Essa mensagem agradava e agrada hoje nós, quem ouve. E ela agradava a eles e esperava que o apóstolo Paulo também ia se agradar com aquela mensagem e ia se converter. Primeiramente ele recebeu do céu. Então estava aguardando Saulo para se converter. E as multidões unanimemente prestavam atenção, falando o versículo assim, prestavam atenção. Multidões, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Então aqui está falando de uma maneira de grande aceitação da palavra de Deus no Evangelho. E eles ouviram e verificavam a mensagem que ele pregava. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham chamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Curado de quê? No nome de Jesus foi usado
para expulsar os demônios. Ele não dava o nome de Jesus e fazia no nome de Jesus. E muitos paralíticos, muitos coxos, doentes eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Agora, quando se aceita a mensagem de Cristo, quando ela é pregada, isto sempre faz grande alegria para aqueles que ouvem, aceitando com agrado. Não só a salvação, como a mensagem da santificação, todos nós devemos ouvir ela com agrado e aceitar ela com agrado. Ouve e aceita para poder praticar. E ele permaneceu na cidade vários dias após sua conversão. E essa antiga cidade situa-se em uma planície fértil entre dois rios do mundo, de modo que o viajante que parte dali precisa subir até Jerusalém, através da região montanhosa da Palestina. Jerusalém era o centro cultural da comunidade cristã primitiva em Jerusalém, 2:9. Paulo enfatiza que o seu chamado para pregar aos gentios tinha vindo de Deus, não tinha vindo de homens. Muito diferente de nós. A mensagem que nós pregamos vem de Deus, que está na palavra, ele tem ela escrita. Agora tem muitas ideias em interpretar as escrituras que desvia das escrituras sagradas, cada um tira a sua doutrina. Então, e não dos líderes religiosos da igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo recebeu a mensagem, o que ele ia pregar, com a autoridade da igreja, dos líderes da igreja de Jerusalém. A Arábia era governada por um rei, Nabateu, Aretas IV, que lutou contra Roma pelo controle de Damasco. Quando a conversão de Paulo, o governador de Aretas, estava no controle da cidade e aparentemente ajudou os judeus enraivecidos, com raiva, com ódio, na tentativa de matar Paulo. Agora, Atos 9, 23 e 25. Atos, capítulo 9, capítulo seguinte, 23 e 25. 23, 24 e 25. E tendo passado muitos dias, os judeus, tomando conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Paulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Você vê agora aqui já fala de Paulo. Antes de Paulo, Saulo estava perseguindo, entrava nas casas, assolava, arrastava, prendia as mulheres, nome e tudo. Agora 25. Tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro, como Raabe fez com os dois espias. Olha bem o apóstolo Paulo. Ele preso, ele estava lá escondido, ele foi protegido, os discípulos desceram ele dentro de um cesto, dentro de pelo muro. Certa casa era a casa de Raabe, lá em Josué, vamos ler agora, Josué, capítulo 2, versículo 15. Então a casa era no muro. Que nem a minha casa também, ou muitos têm, vamos dizer, casa no muro. Que aqui é a minha casa, a nossa casa lá. O muro é a divisa, o terreno é alta. Você
Queria fazer uma janela do lado, se quiser fugir, você desce lá porque desce por uma corda lá, não sai para a porta do fundo, porque se entrar alguém lá não tem saída, né? Só sai para frente, não tem outra saída. Bom, isso aí. Agora em Josué capítulo 2, versículo 15, diz assim, lameado. Ela então o seu descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Falou que era os espíritos da terra. 16. Ele disse-lhe, ide, quando ela desceu, ele ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Então ela falou para ele, ide, livrou eles, e desceram eles, falou, vai, esconda 3 dias. 17. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos nesse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra atrás, atarás esse cordão de fio de escarlata junto à janela por onde nos fizesse descer. E recolherá em casa contigo a teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre nossas cabeças, e se alguém puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nós fizeste jurar. 21. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão escarlata na janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Desde aquele tempo, os perseguidores que perseguiam os homens de Deus, todo dia perseguição. Então o apóstolo Paulo foi descido por um cesto, aqui o caso aqui também, o Espírito. Assim aqueles 2 homens, 23, voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. 24. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. 2 Coríntios 11, 32 e 23. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade de Damascenos para me prender. E fui descido num cesto por uma janela. Porque a cidade é murada, cheia de muro alto. Então, como na casa no muro tinha uma janela, desceram lá e que fala aqui, ó, lá em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos Damascenos para prender. No passado, eu vou contar quem que era, agora, no cemitério, que aconteceu isso? Teve uma encrenca, uma rixa de 2, de um com o outro que estava ali. Eles se encontraram no cemitério. Então o outro que foi desaforado, ele ficou olhando aqui.
eu vou respeitar os mortos. Eu vou respeitar os mortos. E a família. Eu vou ficar lá no portão, lá esperando, lá no bar, lá acerta as contas. E eles que ficou, lá ficou. Lá não passou. Deve ter colado o muro. Não sei a história depois disso aí. Então demonstra aqui a sua independência dos apóstolos de Jerusalém. Quando ele, sem dúvida, revelou a Pedro a revelação da cruz que o Senhor lhe tinha dado a primeira viagem de Paulo a Jerusalém após a sua conversão. Atos 26, 30. E quando o Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. É claro, a fama que ele tinha, que ele corria, perseguidor que ele vinha perseguindo. A notícia avoava longe, comentário. Aí depois parece esse homem dizendo que era discípulo, que tinha convertido, nascido de novo, era outra pessoa. É claro que o povo de lá não ia acreditar. É mais uma, na Bíblia. Aí o Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se com os discípulos. Mas todos os outros discípulos temiam, tinham medo, não crendo que ele fosse um discípulo de Jesus de verdade, não crendo que ele era convertido. Então Barnabé, tomando, versículo 7, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, eles contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Saulo depois Paulo. Então ele tentava, depois foi Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos, eles contou como no caminho tudo que tinha acontecido com o apóstolo Paulo. Ele era um discípulo verdadeiro. Então, aí ele começou a falar ousado, com coragem, com ânimo. Aí ele ficou livre, ele andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, ficou tudo amigo. Ele falava ousadamente no nome do Senhor. Quando a pessoa se converte, quer falar do Senhor. 29. Ele falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Agora vão matar. Antes ele procurava matar os discípulos, agora virou contra. Aí procurava matar ele. 30. Sabendo-o, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Amém? Agora, no outro dia, volta em Gálatas, capítulo 1, continua, versículo 19. Passei todo esse trecho aqui para falar do apóstolo Paulo, da vida dele, que nós vemos tudo, lendo todas as cartas dele, tudo falando das maravilhas do apóstolo Paulo, ensinando como que a igreja deve comportar, como que nós devemos viver, como que ser a santidade, mas ver o outro lado dele anterior, ver tudo para que ele foi, ver o que Cristo faz na vida da pessoa. Que não tem como a pessoa, desculpa, eu era assim, não tem jeito como mudar e tal. Muda, o apóstolo Paulo mudou, foi da água para o vinho, como o dia para a noite, da noite para o dia. Então nós vemos aqui esse homem que foi muito assassino, arrependeu com transformação. Sábado, a ceia do Senhor, temos a ceia. Então nós vamos louvar a Deus muito lindo. Quem vai contar?
E no 100, aqui. Que tenha bom fim de semana, e sábado a ceia, sexta-feira culto, novamente. Deus já sabe quem vai pregar, nós não sabemos ainda. Que possamos estar aqui. Pode louvar, por favor, para depois terminar. Senhor, somos gratos por mais esse dia, por mais esse culto que o Senhor fez, por cada um de nós, no dia de hoje, nos proporcionou estarmos aqui com saúde, com vida, alimentado. Agradecemos pelo culto a sendo encerrado, pelos hinos cantados, pelo estudo de Sua palavra, pela pregação, pelo pastor, por tudo que tem feito nesta igreja, não só a pregação, mas pelo cuidado, no tempo dela. O Senhor possa estar fortalecendo ele, você com saúde física, mental, espiritual. Nós agradecemos mais uma vez pela nossa família, pelos nossos familiares, Senhor nos abençoe. Pedimos pelos próximos cultos, na semana. E mais uma vez nós somos gratos por tudo, que o Senhor fez por nós na parte da salvação. Lembrando de Jesus Cristo no nosso lugar. Por essa confiança, essa certeza que nós temos na nossa vida em Cristo Jesus. Por isso nós pedimos em nome dele. Amém. Amém.